Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus em todo tempo. Às vezes a gente nem sabe por quê, mas que a gente dê glórias a Deus em todo tempo. Às vezes a gente nem vê os livramentos que Deus nos dá, mas Ele está em todo tempo nos livrando. Infelizmente, nós não estamos em festa, nós estamos em guerra. O que a gente queria não era essa quantidade de pessoas, era a igreja cheia. Mas Deus está trabalhando, e eu vou falar alguns jargões aqui que outros ministradores falam. Ele tem pressa. Vou falar um outro agora. Cadê o Cláudio? Estava por aí. Não temos mais tempo a perder, Cláudio. O Cláudio fala muito isso. Não temos mais tempo a perder. E agora eu vou falar um que eu mesmo falo. Todos nós precisamos de cura. Todos nós precisamos de cura. Desde aquele que acabou de chegar, nem sabe ainda quem é Jesus, até o mais alto cargo da liderança. Todos os dias, quando nós adquirimos conhecimento, nós percebemos que precisamos de cura. Porque a gente peca, a gente tem uns defeitinhos, a gente precisa tirar uns carrapatos. Quem aqui já tirou carrapato? E bastante gente, né? Nossa! E quando a gente tira o carrapato, no carrapato mesmo, não espiritual, do mato, dói um pouco, né? Coça, não coça? Fica incomodando. E aí é que eu vou dar a notícia. Vai dar uma doidinha, né? Mas a palavra de Deus, nem sempre, e na maioria das vezes, não é só conforto, é confronto. Nós só transformamos o caráter sendo confrontados. Vocês sabiam que tem muita gente que paga por uma dissertação sobre caráter R$6.000 por assistir 4 palestrinhas para que haja uma mudança de mente, uma mudança de caráter? Sabia disso? Mas Deus tem levantado pessoas que ministrem cura nas igrejas de graça. Porque doar roupa, sapato, comida é fácil. E doar conhecimento? Não é todo mundo que tem coragem. E um dia desses eu estava assistindo uma dessas palestras que paga caro. Nesse dia era de graça. Sabe por que era de graça? Porque no final eles ofereceram um cursinho de R$6.000. Mas eu pude aproveitar essa palestra sobre caráter, traços de caráter. É parecido com temperamento, com personalidade. E nesse dia foi falado sobre ganho indireto. Alguém aqui já ouviu falar disso? Fora o meu marido, que toda hora eu falo. Nesse dia, eu soube o que era ganho indireto. E aí eu falei, peraí, isso daí é cura da alma. Eu preciso doar essa ferramenta que está sendo cobrada cara. Se Deus me fez ouvir isso, Ele quer me usar para passar isso para frente. Aí, como não existe coincidência, existe Jesuscidência, eu fui convidada para dar a palavra. 2 meses depois, que é hoje. Sendo 2 meses depois, eu não tinha desculpa. Porque eu já dei várias desculpas, mas eu gastei todas as desculpas que eu tinha. E aí, dessa vez, eu não consegui escapar. E é por isso que eu estou aqui hoje. Cheia de temor e de tremor. E Deus, às vezes, escolhe umas coisas para eu falar. Que não é fácil.
Eu falo com convicção e com segurança, mas até eu subir aqui para falar, gente, só Deus sabe o que eu passei. Mas amém. Ele que me use do jeito que Ele me fez. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 18. O que nós vamos ver em Lucas 18, 35? Justamente a música que nós acabamos de cantar. Foi por isso que eu pedi que tocasse essa música. Para preparar os coraçõezinhos, para ver se dá uma amolecida. Prestem bem atenção. Lucas 18, 35 ao 43. A versão que eu vou ler é a Almeida Revista e Atualizada. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Então, presta atenção que não bastava ele ser cego, ele era mendigo. Ele não era só cego, era mendigo. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Nós vamos destrinchar parte por parte, porque esse texto é muito rico. Tem muita mensagem aqui, tem muita cura aqui. Não foi só a visão dele que foi curada, não. Tem mais, tem muito mais, porque a palavra de Deus é rica. A palavra de Deus é espada. Amém? E aí, a pergunta que eu faço para vocês. O que queres... Obrigada, eu vou tomar isso aqui. O que queres que Jesus lhe faça? O que você quer que Jesus te faça? O que você quer essa noite? O que você mais quer da sua vida? O que você tem pedido tanto para Deus? Aí a gente para e pensa assim. A maioria das pessoas da nossa igreja, enquanto tudo estava normal, passavam por evangelismo, consolidação, fundamentos bíblicos, encontro, cura e libertação. Então, os líderes já foram tirando aqueles carrapatos mais visíveis. E aí, depois que a pessoa passou por toda essa escada da fé, escada da igreja, os degraus, ainda tem alguma coisa que faz ela pensar: eu não cheguei lá, já fizeram de tudo, por que ainda eu não cheguei lá? Por que eu ainda tenho a sensação de que eu não cheguei lá? Vocês vão saber hoje. Mas eu já declaro em nome de Jesus que quem ainda tiver com esse problema vai decidir sarar. Amém? E aí Jesus perguntou. Não, vamos voltar aqui. No começo, aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Qual a sua situação hoje?
Ele estava pedindo esmolas, era a situação dele hoje. E aí, olha só que interessante, ele perguntou do barulho, porque como ele não enxergava, ele perguntou, o que está acontecendo? O que é esse barulho aí? E você? Você tem estado no meio de pessoas que andam com Jesus e isso gera um barulho diferente? O que é esse barulho hoje? Você tem ido nas células? Você tem assistido os cultos? Você tem estado no meio de pessoas que andam com Jesus? Porque se você não estiver fazendo isso, você não vai ouvir o barulho de Jesus. Entende? Ele se interessou. Você tem se interessado pelo testemunho das pessoas? Você tem se interessado pelo que Deus está fazendo no seu meio? Você tem se interessado? Eu não sei vocês, mas quando eu escuto um testemunho, eu penso, é isso. Eu sinto Deus falando para mim, se eu fiz nele, eu vou fazer em você também. Você fica animado, você sente que a sua fé aumenta quando você ouve o testemunho? Ou você sente inveja? Ou você fica mais desanimado ainda e pensa, por que só com ele e não comigo? Se você sente inveja do testemunho dos outros, você está doente. Igual a pastora Miriam. Só para vocês darem uma relembrada. Faz tempo que ela não vem aqui. Meu povo. Ou você está conectado. Deixa eu te falar alguma coisa sobre conectado. Quando você conhece a doença de alguém, você sente compaixão dessa pessoa, você sente vontade de ajudar. Quando te contam uma história de alguém que você achava meio estranho, e aí você fica sabendo da história triste de vida que essa pessoa tem, você sente compaixão. Quando você adquire conhecimento da sua dor, quando você traz para a sua consciência por que você sente aquela dor, por que você tem essa luta na mente, você se conecta com você. E você, através dessa compaixão própria, desse amor próprio, não é autocomiseração não. A autocomiseração é um demônio que faz você se sentir um coitado e faz você rastejar e faz você se aproximar das pessoas de uma maneira que as pessoas vão te rejeitar mais ainda. Porque quem coloca a autocomiseração na sua cabeça e no seu coração é Satanás. E ele é sujo, e ele é mentiroso. Mas quando você conhece aquilo que você precisa se livrar, você decide se amar. Você decide se livrar daquilo. Por que a gente tem que querer cura? Porque Deus está derramando algo sobre o povo dele, sobre os soldados de frente de batalha, que estão inteiros, que não estão com a perna quebrada e faltando um braço. Se você não tiver curado, Deus não vai derramar a porção dobrada sobre você. E Deus tem pressa, e Deus tem derramado bênçãos. Eu estou vendo. Eu estou vendo Deus derramando bênçãos para pessoas que até ontem não tinha nada. Ele quer abençoar, Ele quer acrescentar, Ele quer derramar. Mas se você estiver doente, não vai prestar. Não vai prestar. Vamos prosseguir. E aí o que ele fez? Perguntou do barulho e ele clamou. Ele clamou reconhecendo a Jesus. Você tem dito para Deus com honestidade, Senhor, o Senhor é Deus, né? Quando ele falou, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele estava reconhecendo a autoridade de Jesus, que Jesus era rei, linhagem de Davi. Tem compaixão de mim, faz por mim o que eu não consigo fazer, o Senhor pode fazer. Você tem se derramado diante de Deus e falado, eu não consigo, eu sinto inveja, eu ainda minto, muitas vezes eu falo palavra que não devo. Seja humilde, fale para Deus, eu não estou conseguindo mudança, eu só consegui até aqui, mas eu não consigo mais. Por que isso está acontecendo? Tira de mim aquilo que te afasta do Senhor. Tenha coragem. Ou você tem confrontado a Deus,
Ou você tem sido arrogante e falado para Deus, será que o Senhor existe mesmo? Ou você tem perguntado para Deus, por que que isso foi acontecer comigo? Deixa eu te falar uma coisa, muito dura, mas é a pura realidade. Deus não te deve satisfação de nada. Deus não te deve nada. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele fez tudo. Tudo é dele. Tudo que tem nessa terra é dele. E se você está desfrutando de alguma coisa, é Ele que te deu. E glorifique a Deus por isso. E se você não está desfrutando, decida hoje, Sará, para que você possa desfrutar da glória do Senhor. E mais uma coisa, Deus não te deve nada e ninguém te deve nada. O seu líder não te deve nada. Jesus falou assim, vinde a mim todos os que estão cansados e aflitos e eu vos aliviarei. Jesus não falou, eu vou ficar indo atrás de vocês. Se você tem um problema, vai falar com o seu líder. Se você pecou, confessa para o teu líder. Se você está com dificuldade, fala para o teu líder. Teu líder é teu pai espiritual. O teu líder é o Jesus que está passando aqui hoje. É para ele que você tem que ir chorar e ir falar. Sabe por quê? Porque Jesus levou na cruz todas as suas enfermidades. E se você ainda está com algum problema e você está com essa vontade de falar, filho de Davi, tem compaixão de mim? Fale para o seu líder. Líder, me ajuda. Sabe por quê? Lá, se quiser abrir, pode abrir, mas se não quiser, não precisa. Eu anotei aqui. Lá em Tiago 5, 14 e 16, disse assim. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sede curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você reconhece o pecado e não confessa, isso não é arrependimento, isso é manipulação. Isso é ganho indireto. Agora eu vou explicar para vocês o que é ganho indireto. Ganho indireto é quando você não quer sair da situação que você está para continuar recebendo os benefícios que essa situação te traz. No final das contas, isso pode vir a ser uma autossabotagem. Então, vamos explicar na palavra. Se o cego de Jericó quisesse continuar recebendo as esmolas e ter parado no conforto de ganhar as coisas por conta dele continuar sendo cego, que estava muito bom do jeito que estava, ele teria escolhido pelo ganho indireto. Mas ele escolheu a cura. E você repare que depois que ele foi curado, ele seguiu Jesus e todo mundo vendo o que aconteceu com ele, glorificava a Deus. Ele seguiu Jesus, ele foi atrás de Jesus, ele decidiu ir com Jesus e mudar de vida. Ele não continuou pedindo esmola, ele não continuou na situação que ele estava, porque ele podia muito bem falar, agora eu enxergo, eu ganho uma boa de uma esmola, dá para eu comer, dá para eu viver, eu vou ficar aqui mesmo. E aí, qual que seria o ganho direto dele? Ele ia se aproveitar da dosinha do povo para ele. E muitas vezes, a gente não percebe, mas faz isso. Quando você conta uma mentira, ou quando você conta uma meia-verdade, ou quando você conta uma história para um e a outra história para outro, você está manipulando para que alguém fique com dosinha de você. Para você ser o coitadinho. Para você ganhar alguma vantagem sobre isso. Então você não decidiu parar de mentir, não decidiu assumir sua postura
de cristão maduro porque você tem medo das consequências de ser um adulto. Muitas vezes você fala que você quer uma coisa, será que você quer isso mesmo que você quer? Sabe aquela sensação que algumas pessoas têm de quando está chegando lá, ela faz alguma coisa de errado e estraga tudo e nunca chega lá? Sabe o que é isso? É medo. É medo de dar certo. Sabia que o ser humano tem medo até do que é bom? Tem medo de mudar. Alguns traços de caráter. Um tem medo de ser rejeitado. O outro tem medo de ser abandonado. O outro tem medo de ser manipulado. O outro tem medo de ser humilhado. E o outro tem medo de ser traído. São os 5 medos dos 5 traços de caráter. Sabe o que é medo de ser abandonado? É uma pessoa que não quer cura, porque ela não quer que o líder pare de tratar ela como doentinho. Gente que não quer ser curado porque não quer desgrudar. Porque não quer se libertar, porque não quer se tornar um cristão maduro. Quando você fala que quer um emprego numa multinacional, se você não mandar o seu currículo para uma multinacional, você nunca vai ter esse emprego. Mas você tem medo. E se der certo? E se eu entrar nessa multinacional? Como vai ser? Será que a minha família vai continuar falando, coitadinho dele, que tem um emprego tão ruim? Por que muitas vezes uma mulher que está à procura de um namorado, a mocinha solteira está à procura de um namorado, só que ela só se relaciona com um homem casado. Alguém me explica isso? Eu explico isso. Ela não quer assumir a vida adulta. Ela quer continuar tendo o afago da criança. Ela quer continuar sendo afagada pelo pai. Ela não quer assumir a família, é ter que crescer e sair do colo de quem ela está se fazendo de coitada. Isso é ganho indireto. Você não ter coragem de parar de ser invejoso e desfrutar das bênçãos que Deus tem para você. Decida hoje parar de ter inveja de quem tem mais do que você. Porque o que Deus tem para você é para você. E Deus tem muito para você. Mas se você continuar com esse carrapato, você não vai receber. Outra coisa. Para de falar mal da liderança. Para, em nome de Jesus. Isso é rebeldia e atrai maldição para a tua vida. Vai se confessar e vai se consertar. Se arrependa. Confissão é porque se arrependeu. Arrependimento sem confissão é manipulação. Lembra disso. Decida. Lança o teu pé fora do buraco. E sobe para onde você tem que subir. Para a cura. Decida hoje. Parar de ter ganho indireto. Sai da miséria. Para de ser mendigo. Mendigo espiritual, mendigo emocional. Para de fazer o que você fazia de errado. Decide hoje. Para de pecar. Para de procrastinar. Né? E aí, esse cego decidiu parar de fazer o que ele estava fazendo, pedir esmola, ser coitado. Decidiu ser curado, decidiu seguir Jesus. E eu tenho uma outra notícia para dar para vocês. Quando o povo viu e via e ficava sabendo, porque imagina que o tanto de gente que ficou sabendo. E por onde Jesus passava com esse homem atrás dele, todo mundo falava lá, foi aquele lá que foi curado, foi ele que foi curado. O que aconteceu? Ele ficou famoso porque ele era bonitão? Não, ele ficou famoso porque ele creu, porque ele recebeu a glória de Deus sobre a vida dele e ele foi curado.
Deus não vai honrar o teu nome se não for para glorificar o nome dEle. Não vai. Para de querer tudo para você. Para de ser mimado. Tudo que você combinar com Deus, faça um propósito com Ele. Honre o nome dEle. Você tem talento. Você sabe fazer coisas que só você sabe fazer. Mas use isso para honrar e glorificar o nome do Senhor. Aprenda de uma vez por todas. Eu já dei 1000 vezes o testemunho que quando eu queria mudar para Atibaia, eu combinei com Deus. Eu vou lá só se for para ter uma igreja sua lá. E a partir de hoje, aonde o Senhor me levar, vai ter uma igreja. Não importa o tamanho, gente. Eu não estou ligando para isso. Ou vocês acham que eu falei, Senhor, eu quero uma igreja, mas tem que ter um palco, porque eu quero subir lá em cima. Não. Não. Igreja de Deus é onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dEle. Pode ser qualquer buraquinho, cheio de gente com o coração querendo adorar a Deus verdadeiramente. Eu não quero igreja cheia de gente querendo aparecer. Eu quero igreja cheia de gente querendo que Jesus apareça. E que Ele cresça. E que eu diminua cada vez mais. Não precisa nem saber meu nome. Aquela lá que fala de Jesus daquele jeito lá que ela fala lá. Que um monte de gente fica com raiva. Glória a Deus. Porque se você está incomodado e está com odinho, é porque o Espírito Santo está querendo te curar. Se conserta. Levanta. Ô gente, eu não vim aqui para meter o pau em ninguém não. Eu vim aqui, sabe para fazer o quê? Para incentivar. Eu vim aqui para encorajar. Eu não gosto de falar de conversa jogada fora. Se não for para eu encorajar a pessoa que eu estou conversando, para ela ser melhor, não presta para mim a conversa. Por isso que muitas vezes eu sou antissocial. Eu não fico com papinho. Eu não quero blá, 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 coisa à toa. As pessoas que estão perto de você têm que sair aleluiado. Tem que sair com a sensação de querer crescer, de querer melhorar. É isso. Você é representante de Jesus aqui na terra. Você não está aqui para passear. Mas só que tem uma coisa. Quando a sua primeira intenção é glorificar o nome de Deus, Ele dá os passeios para você. Porque para mim Ele dá para você também. Porque eu não sou melhor que ninguém, não. Amém? Você crê? Você crê? Glória a Deus. Eu não poderia terminar sem deixar de falar uma coisa. 2, na verdade. O versículo que eu mais gosto e uma coisa que eu anotei hoje, na hora que nós estávamos sendo ministrados pelo pastor Robert no louvor. Porque eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos tendo ministrações. Quem trabalha no louvor está sendo ministrado pelo pastor. Enquanto ele falava, ele não falou essa frase, mas o Espírito Santo me falou essa frase. Não valorize o seu problema mais do que você valoriza o poder de Deus. Amém? O seu problema pode estar grande, pode estar ruim, pode estar difícil, pode estar, olha, só pela misericórdia. Mas o poder de Deus sobrepõe qualquer problema. Qualquer problema. Recorra a Deus. Pede socorro. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Para o seu líder. Se você não tem um líder, frequente uma célula. O líder da célula é o seu líder. Amém? Para você ser curado, antes de eu falar o que precisa para você ser curado completamente, eu vou falar o versículo que eu mais amo. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você entendeu tudo o que eu falei e puser em prática, é porque a sua mente foi renovada. E aí você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você seja de fato curado. Admita seus erros.
Admita os pecados que você anda cometendo contra você, contra quem mora com você. Admita seus ganhos indiretos. O que eu tenho feito para ganhar atenção? O que eu tenho feito para ganhar a dosinha das pessoas? Quem eu tenho manipulado? Admita. Se arrependa e haja. Atitude. Vai se consertar com quem você tem que se consertar. E hoje, em nome do Senhor Jesus, se conserte primeiramente com Deus. Amém? Podemos ficar de pé? Pode tocar aquele louvor lá de novo? Para que agora vocês confessem os seus pecados e peçam com entendimento. Porque agora vocês entenderam porque que tocou essa música. Então venham, não precisa sair do seu lugar não. Não quero causar constrangimento para ninguém, não quero pedir para ninguém levantar a mão. Mas aonde você está, feche os teus olhos, decida sarar. Decida sarar. Pare de ter ganho indireto e pare de se sabotar. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.